O reino de Deus. Esse foi o tema central da pregação de Jesus Cristo. O reino de Deus também é o tema central da palavra de Deus. Durante o ministério terrestre de Jesus, que durou 3 anos e meio, ele se esforçou muito, se esforçou vigorosamente para divulgar em cada lugar em que esteve a mensagem das boas novas do reino. De acordo com os evangelhos, Jesus pregava: o reino dos céus está se aproximando. E incentivava seus ouvintes a continuar, a persistir em buscar primeiro o reino. Então, o reino era algo importante, importantíssimo para o Senhor Jesus. A mensagem das boas novas era tão importante que Jesus disse que seus discípulos deveriam continuar a pregar a mensagem das boas novas até o fim desse sistema de coisas. Mas note, ele não apenas sugeriu que eles fizessem isso. Não, ele ordenou, conforme Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Ele disse: vão e façam discípulos de pessoas de todas as nações. E no versículo 20, ele adicionou: ensinando-as a obedecer todas as coisas que vos ordenei. E dentre as coisas que ele ordenou estava exatamente isso: pregar as boas novas do reino em toda a terra. Mas além de pregar, Jesus também ensinou seus discípulos a orar ao Pai Celestial, pedindo o reino. Em Mateus capítulo 6, versículos 9 e 10, ele disse: Pai nosso que estás no céu, venha o teu reino. Então o reino é algo muito importante. Deve estar em primeiro lugar em nossa vida, assim como estava e está na vida de Jesus. Hoje em dia, mais de 8.450.000 testemunhas de Jeová se esforçam muitíssimo para andar nas pisadas de Jesus, o que envolve participar vigorosamente em pregar e ensinar as pessoas sobre as boas novas do reino. E fazem isso zelosamente em 240 países. Além de pregar, também oramos pela vinda do reino. Mas por quê? Por que as testemunhas de Jeová são tão dedicadas e zelosas nesta atividade de pregação? Bom, porque dão valor ao seu lugar no reino de Deus. Porque confiam no que a Bíblia ensina, de que o reino de Deus é o governo celestial que o soberano do universo, o Senhor Jeová, usará para realizar a sua vontade aqui na terra, como no céu. Sim, porque o reino de Deus é o melhor governo que a humanidade poderia ter. Então isso tudo nos move a fazer o melhor nessa atividade. E de acordo com as profecias bíblicas, muito em breve o reino de Deus vai governar a terra inteira e acabar de uma vez por todas com todos os problemas e todo o sofrimento da humanidade. Mas talvez você agora esteja pensando: que certeza eu posso ter de que o reino de Deus é de fato um governo real? O que pode nos convencer disso? De que não é uma alegoria, uma ficção, mas um governo real. Vamos considerar então algumas particularidades do reino de Deus que vão nos dar essa certeza, vão comprovar que ele é mesmo um governo real. E não só isso, muito superior a qualquer governo que já tenha existido aqui na Terra. Primeira particularidade: o reino de Deus tem um governante extraordinário.
Todo governo tem um governante, mas o reino de Deus é superior, porque o governante do reino de Deus é extraordinário. De quem estamos falando? Do Senhor Jesus Cristo. Ele possui qualidades maravilhosas. Vamos ver algumas delas aqui juntos agora, abrindo nossa Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 9. Convido todos para acompanhar a leitura dos versículos 6 e 7, aqui de Isaías, capítulo 9. Notem as qualidades do governante do reino de Deus. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o reinado estará sobre os seus ombros. Ele receberá o nome de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Será que existe algum governante humano que possua estas credenciais, estas qualidades? Não. Elas são somente do próprio Jesus. Ele sim tem essas qualidades e as usará em benefício da humanidade. E note o versículo 7. A expansão do seu reinado e a paz sobre o trono de Davi e sobre o seu reino não terão fim, de modo que este será estabelecido firmemente e amparado por meio da justiça e da retidão, desde agora e para sempre. O zelo de Jeová dos exércitos fará isso. Notaram? O zelo de Jeová, o soberano universal, é da vontade dele, é do propósito dele que Jesus governe nesse reino. Diz que esse reino tem o amparo. Então, Jeová é a fonte do poder. É dele que emana o poder para esse reino agir e operar. E é ele o sustentador, o mantenedor deste governo celestial. Diferente, então, dos governantes humanos, esse governante extraordinário, Jesus, não se corrompe, nem pode ser corrompido. Uma segunda característica ou particularidade do reino de Deus, ele exercerá todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário. Ao passo que os governantes humanos só detêm um poder. Falando do poder executivo, acabamos de ver que o governante principal é Jesus Cristo. Mas ele não governa sozinho, não. Ao lado dele, junto dele, haverá co-regentes. Quem são? Quantos são? Veja a Bíblia responder isso aqui para nós. Por favor, abra sua Bíblia no Apocalipse, último livro da Bíblia, no capítulo 14. Veja quantos são estes que, junto com Cristo, constituirão o governo celestial, o reino de Deus. Apocalipse 14, versículo 1, lemos, a visão dada ao apóstolo João, ele diz, então vi o Cordeiro, Jesus Cristo, em pé no Monte Sião, e com ele 144 mil, que tem o nome dele e o nome do seu pai escrito na testa. Então, quantos são? 144 mil. Quem são? Agora, avance para o versículo 4, na parte B. Falando dos 144 mil, foram comprados dentre a humanidade, como primícias para Deus e para o Cordeiro. Portanto, estes que terão esse privilégio, essa responsabilidade de governar com Cristo, são pessoas selecionadas por Deus daqui da terra, seres humanos, homens e mulheres que foram ungidos com seu Espírito Santo e demonstraram lealdade intrínseca ao reino. Morreram fiéis e leais e serão ressuscitados para a vida celestial. E junto com Cristo governarão. Mas além da administração, Jesus e esses corregentes terão outras responsabilidades. Nesse mesmo livro de Apocalipse, no capítulo 20, versículo 6, diz que eles serão sacerdotes de Deus. Com que objetivo? Reconciliar os humanos imperfeitos com Deus. Sim, nossa condição hoje é de total imperfeição. Estamos sujeitos a pecar, a errar, a tropeçar, a errar o alvo. Mas, debaixo do governo do reino, Jesus e os 144 mil vão ajudar a humanidade a ser soerguida, ser restabelecida, ser reconciliada com Deus. Como?
pela aplicação plena e completa dos benefícios, do valor do sacrifício de seu Filho Jesus Cristo. Ele morreu justamente para isso, para que a humanidade pudesse ter de volta a condição original do propósito de Deus, que o homem fosse perfeito, refletisse com perfeição as qualidades dele. Por isso que Gênesis diz que o homem foi feito à sua imagem e semelhança. Hoje não refletimos isso, devido à imperfeição, mas lá, com certeza, isso será alcançado. E o que dizer dos poderes legislativo e judiciário? Bem, lá na carta aos Gálatas, capítulo 6, no versículo 2, fala sobre a lei do Cristo. Essa lei perfeita é a base na qual Jesus e os 144 mil vão julgar a humanidade. Pois o soberano do universo, o Senhor Jeová, confiou todo o julgamento ao seu Filho Jesus. E de que modo será executado, será feito o julgamento? Hoje, o que vemos, total corrupção, não é verdade? Mas debaixo do reino de Deus isso não acontecerá. Isaías 11, 3 e 4, uma profecia a respeito de Jesus, nos dá essa garantia. Ele, Jesus, não julgará pelas aparências, nem repreenderá meramente ou simplesmente pelo que ouve. Não, diz, ele julgará os de condição humilde com justiça e dará repreensão com retidão em benefício dos mansos da terra. Então os julgamentos serão feitos com justiça. Eles não serão enganados pelas aparências. Por quê? Eles têm o poder de discernir as intenções do coração. Então seu julgamento será justo. Uma terceira característica ou particularidade do reino é que ele tem um exército. Todo governo tem um exército. O reino de Deus também tem. Só que ele é superior. Muito superior. Por quê? Na realidade, o vasto exército do reino de Deus constitui-se dos anjos de Jeová. Estão sob o comando de Jesus. É a força militar mais poderosa que já existiu. A Bíblia fala que um só anjo, numa só noite, executou 185 mil soldados assírios. Numa só noite. Veja, a vasta miríades de anjos sob o comando do Rei Jesus Cristo. E em breve entrará em ação. Acabará com toda a maldade, perversidade, crueldade que existe aqui nesse planeta. Quarta característica, o reino de Deus tem um território para governar. Todo governo tem um território. Uns têm um território pequeno, outros enormes. Mas, por maior que seja, é uma fração do que o planeta representa. O reino de Deus não. Ele governará 100% do planeta, todo o planeta, até os confins da Terra, diz a Bíblia. E isso acontecerá em breve. Por enquanto, conforme 1 João 5,19, o mundo inteiro está sob a autoridade do maligno Satanás, o diabo. Por enquanto é essa a realidade. No entanto, este fato de 1 João 5,19 não nos impede de sermos súditos do reino de Deus e de ser governados por Jesus. Como isso é possível? Bem, de acordo com as profecias bíblicas, desde o ano de 1914, o reino de Deus já está em operação. Sim, aguardando uma ordem do Criador. A ordem do Salmo 110, 2. De subjugar ou dominar no meio dos seus inimigos. Que evento assombroso será este, quando o reino de Deus intervir em todos os assuntos da terra, acabando definitivamente com esse sistema diabólico. Enquanto isso não acontece, nós vivemos como que numa espécie de território sem fronteiras, que não ocupa um lugar geográfico na terra, que nós chamamos de paraíso espiritual. É nesse paraíso espiritual em que vivemos. E neste há verdadeira união, paz, segurança, onde todos fazem a vontade de Deus. É nesse ambiente espiritual que nós somos governados por Jesus Cristo. Aqui somos súditos do reino. Então, isso nos faz ser estrangeiros nesse mundo. Como que estrangeiros? Espalhados no mundo inteiro. Obviamente,
obedecemos às leis do país em que vivemos, pagamos as taxas, os impostos, obtemos licenças para o trabalho, o exercício da nossa profissão. No entanto, em breve, o reino de Deus assumirá o controle de toda a terra como seu território físico. Como vimos, então, o reino de Deus é, de fato, um governo real. Temos todas as evidências que comprovam isso. Mas o que tem feito o reino de Deus hoje para cuidar dos seus cidadãos? Quanto às suas necessidades físicas e espirituais, muito antes ainda de assumir o controle total da terra, o que ele tem feito? Bom, o reino de Deus é superior também nessa questão de cuidar dos seus cidadãos. E cuida de modo amoroso. Vamos citar 2 exemplos. Em 1994, mais de 800 mil pessoas foram mortas num genocídio, num país africano chamado Ruanda. Havia ali campos de refugiados superlotados. Então, para ajudar os nossos irmãos que moravam nessa região, as Testemunhas de Jeová na Bélgica, França e Suíça enviaram por avião cerca de 300 toneladas de roupas, remédios, barracas, alimentos e outros suprimentos. Uma equipe de 10 médicos e enfermeiras, todos Testemunhas de Jeová da França, foram lá prestar essa ajuda humanitária. Em 2 anos, a equipe realizou mais de 10 mil consultas. Tudo isso motivado pelo verdadeiro amor. No Brasil, em 2008, no estado de Santa Catarina, no sul do país, umas 80 mil pessoas tiveram de sair de suas casas por causa de deslizamentos de terra e enchentes. Essa calamidade foi descrita na época como um tsunami de terra, lama e árvores. Alguns irmãos encontraram abrigo num salão de assembleias. Eles escaparam apenas com a roupa do corpo, toda ensopada de lama. Mas, em meio a toda essa calamidade, o verdadeiro amor minimizou a dor e o sofrimento. Na época, uma irmã que passou por isso disse: nunca vou esquecer como os irmãos nos consolaram. Recebemos muitas demonstrações de amor. Esse incidente me ensinou a sabedoria de armazenar tesouros espirituais. Esses exemplos ilustram muito bem como o reino de Deus é superior. Ele cuida muito bem de seus cidadãos. Diante de todos esses fatos, será que não ficamos ainda mais desejosos de viver como cidadãos debaixo desse reino? Com certeza, ansiamos esse tempo. Por isso, precisamos nos certificar do que Jeová e seu Filho Jesus esperam de cada um de nós. Porque não é o caso agora de levantar a mão e dizer: eu quero ser cidadão do reino. Não é isso. Entrar numa fila e pegar sua senha. Preencher lá um requerimento. Não é isso. O que será que está envolvido em ser admitido como cidadão do reino de Deus? Uma ilustração ensinada por Jesus Cristo vai nos ajudar nisso. Ela é chamada de ilustração das ovelhas e dos cabritos. Você já leu sobre isso? Se leu, terá a oportunidade de ler novamente. Então abra sua Bíblia aqui em Mateus capítulo 25. Vamos ler os versículos 31 em diante. E ao ler, tenta perceber o que se espera de nós, para sermos cidadãos do reino. Mateus 25, 31. Jesus disse aqui: quando o Filho do Homem vier na sua glória, e com ele todos os anjos, então se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. O que Jesus quis nos ensinar aqui? Notou que ele vem, o texto diz que ele vem na glória, na sua glória, e com todos os seus anjos poderosos. Isso significa que quando isso acontecer, ele virá para pôr fim a esse sistema iníquo. O texto diz: todas as nações serão colocadas diante dele. Então ele vai ali julgar, vai proferir e executar a sentença.
inapelável. Mas notaram aqui no versículo 32 que diz que haverá uma separação de pessoas que ilustrativamente são chamadas de ovelhas e cabritos? Não que as pessoas sejam ovelhas e nem que as pessoas sejam cabritos, que tenham chifres. Não é nada disso. É uma ilustração para mostrar a diferença de tipo de pessoas. Notaram que as ovelhas são colocadas à direita e os cabritos à esquerda? O versículo 41 aqui, se você olhar, diz que esses que são colocados à esquerda, os cabritos, eles serão amaldiçoados e destruídos. Esse é o julgamento deles. Mas notou que no 34, fala das ovelhas à direita, que elas são abençoadas e recompensadas. De que lado você quer estar? Do direito ou do esquerdo? Não precisa responder, porque é óbvia a resposta. Queremos estar do lado favorável, do lado direito. Mas como vamos fazer isso? Dá um jeitinho? Não tem jeitinho. Isso não existe. Então Jesus passa a dizer agora, no versículo 34, dos versículos 34 em diante, os critérios usados por Jesus para julgar. E é nisso que nós queremos nos concentrar agora. Observe. 34. O rei dirá então aos à sua direita: venham vocês, abençoados por meu Pai, herdem o reino preparado para vocês, desde a fundação do mundo. Pois fiquei com fome, e vocês me deram algo para comer. Fiquei com sede, e vocês me deram algo para beber. Eu era um estranho, e vocês me receberam hospitaleiramente. Estava nu, e vocês me vestiram. Fiquei doente, e vocês cuidaram de mim. Eu estava na prisão, e vocês me visitaram. Então, os justos, os da direita, as ovelhas, lhe responderão: Senhor, quando foi que o vimos com fome e o alimentamos? Ou com sede e lhe demos algo para beber? Quando o vimos como um estranho e o recebemos hospitaleiramente? Ou nu e o vestimos? Quando o vimos doente ou na prisão e fomos visitá-lo? Parando um pouquinho aqui, refletindo, Jesus era perfeito, nunca adoeceu, não andou nu, ninguém foi visitá-lo na prisão. Então isso aqui se refere a uma classe de pessoas, não a ele. Não a ele. A quem se trata? Que grupo é esse que faz isso? Ele responde no 40. O rei lhes dirá em resposta: eu lhes digo a verdade. O que vocês fizeram a um dos menores destes meus irmãos, a mim o fizeram. Portanto, as ovelhas à direita, que têm a aprovação de Deus, não são os irmãos de Cristo. Não. É uma classe de pessoas que fazem o bem, apoiam os irmãos de Cristo, cuidam deles, trabalham junto com eles. Esses serão abençoados, essa classe de pessoas. Mas agora interessa saber quem são os irmãos de Cristo. Os irmãos de Cristo, a quem as ovelhas que herdam o reino fazem o bem ou apoiam lealmente, são os homens e mulheres ungidos com o Espírito Santo de Jeová, que reinarão com Cristo no céu. Já falamos deles, lá em Apocalipse 14:1 e 4b. Mas Jesus também se refere a eles lá em Lucas, no capítulo 12, versículo 32, como pequeno rebanho, a quem o Pai se agradou de dar o reino. Esse grupo de cristãos ungidos com o Espírito, com esperança celestial, que as outras ovelhas dão apoio leal. E por isso mesmo serão abençoadas, herdarão as bênçãos do reino. Portanto, para uma pessoa ser classificada como ovelha, herdar as bênçãos do reino, dependerá de como ela tiver tratado os irmãos ungidos de Cristo ainda na terra. Portanto, é vital que apoiemos lealmente os cristãos ungidos, colaborando com eles ao máximo que as nossas circunstâncias pessoais e familiares nos permitam. E como fazemos isso? Como podemos cooperar com eles? Participando nas atividades relacionadas com a pregação das boas novas do reino, que está sendo feita em toda a terra habitada. Quem participa nisso? As crianças, os jovens, os idosos, todos nós, homens e mulheres. Todos nós estamos envolvidos nisso.
Queremos apoiar lealmente os cristãos ungidos, ajudando-os nessas atividades. Porque eles hoje são um pequeno restante. Precisam do apoio da grande multidão para fazer a vontade de Jeová. A nossa participação ativa, significativa, nessa atividade revelará o quanto ansiamos esse reino. O quanto valorizamos o nosso lugar no reino. E é isso vai nos ajudar a ter o favor de Jesus. Então queremos participar nisso, caprichar nisso, o melhor que pudermos. Cada um dentro das suas circunstâncias. Pense numa pessoa idosa, ela está limitada, mas ela pode fazer algo. E ela fará isso porque tem amor e quer mostrar seu apoio zeloso aos irmãos de Cristo. E eles, Jeová e Jesus, consideram uma injustiça não valorizar o que cada um faz, por menor que seja seu apoio, sendo o máximo que pode dar. Ele valoriza. Uma outra maneira de mostrarmos que damos valor ao nosso lugar no reino é por nos interessarmos de modo genuíno por tudo que se relaciona ao reino de Deus. Então, esse interesse nos faz querer aprender sobre a sua história, suas leis, suas atividades e participar nelas. Também por aprender o idioma do reino de Deus. Já ouviu falar disso? O reino de Deus tem um idioma próprio? Sim. E queremos aprendê-lo também. Que idioma é esse? Abra sua Bíblia no livro de Sofonias 3:9. Sofonias 3:9. E leia. Que idioma é esse que queremos aprender? Diz, naquele tempo, Jeová diz, mudarei a língua dos povos para uma língua pura, para que todos eles possam invocar o nome de Jeová, a fim de servi-lo ombro a ombro. Notaram? Uma transformação no nosso idioma. Alguns aqui falam mais de um. Isso se chama bilíngue. Outros falam 3 línguas, trilíngue. Né? Mas aqui, mesmo que nós não conheçamos o inglês ou o espanhol e falemos só o português, nós sabemos essa língua aqui. A língua pura. E nós a falamos. Mas o que é essa língua pura? A língua pura é a verdade sobre Deus e seus propósitos, que nós encontramos na palavra de Deus. E como é que nós aprendemos esse idioma? Como é que nós aprendemos esse idioma? Por estudar a palavra de Deus e conhecer a verdade da palavra dele, com exatidão. E depois disso, vivemos de acordo com aquilo que nós aprendemos. Porque não basta apenas conhecer a verdade bíblica. Intelectualmente, a pessoa tem capacidade, ela é inteligente, então ela estuda, ela aprende. Mas só isso não é tudo. Para falar a língua pura, é preciso viver cada dia, todo dia, de acordo com os princípios da palavra de Deus. Por exemplo, o princípio de 1 Coríntios 6:18. Lá diz, fujam da imoralidade sexual. Fujam. Não é assim, fique longe, afaste-se. A ideia aqui é fujam. Exige uma ação, uma determinação. Porque o mundo está repleto de imoralidade, perversidade nessa questão sexual. Os valores estão sendo invertidos. Então, se a pessoa não fugir, conforme 1 Coríntios 6:18, ela vai ser tragada, contaminada e envolvida pela imoralidade. Então temos que evitar tudo o que leva à imoralidade. A Bíblia possui muitos outros princípios que nos defendem, nos auxiliam, nos protegem, porque nenhum dos princípios de Jeová vai nos prejudicar. Nenhum. Todos eles visam o nosso bem-estar atual e eterno. Vale a pena segui-los. Então, já que consideramos tudo isso, qual é a nossa decisão? O que estamos determinados a fazer? Bem, de acordo com o tema do discurso, nosso desejo deve ser mostrar por ações que damos valor ao nosso lugar no reino de Deus. Por apoiar os irmãos de Cristo, fazer o melhor na pregação e por nos interessarmos genuinamente por tudo que está envolvido com o reino. Inclusive, queremos aprender o idioma da língua pura e viver segundo ela. Mas se você ainda não se dedicou a Jeová para fazer a vontade dele,
mas deseja ser súdito do reino. Quer aprender então a língua pura? Não fique preocupado. Se você está decidido a isso, você terá ajuda, muita ajuda. O reino de Deus vai lhe ajudar, por meio da organização que ele tem hoje na Terra. Uma organização global, que está unida em ajudar as pessoas. O foco é ajudar pessoas a sair desse mundo mal e viver nesse paraíso espiritual. Mas para isso a pessoa precisa aprender o que Jeová requer. Ter um estudo da palavra de Deus. Então, por meio da organização de Jeová, você terá à sua disposição a inteira palavra de Deus, numa linguagem compreensível. Você vai começar a ler a Bíblia nessa tradução e você vai ter prazer. Por quê? Porque você entenderá o que está lendo. Você não vai desistir, porque você vai compreender como seus olhos vão se abrir para as verdades. Isso vai estimulá-lo a fazer progresso em sentido espiritual. Portanto, aceite nosso convite, estude a Bíblia com uma das testemunhas de Jeová. Ela terá prazer em fazer isso. Você aprenderá que Jeová amorosamente preparou um lugar para você no reino. Você tem um lugar lá. Lembra que lemos sobre as ovelhas? Quando Jesus, o rei, diz lá no 25:34, que está preparado para vocês desde a fundação do mundo, está mesmo. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Ele não vai pegar a gente pelo colo e levar. Nós precisamos agir. Todos os que se salvaram e tiveram a aprovação de Deus, agiram. Exige, então, decisão e ação da parte de cada um. E na medida que você estudar, você vai aprender também que todas as pessoas que viverem na terra debaixo do reino estarão unidas debaixo desse governo celestial. Isso incluirá até mesmo aqueles que serão ressuscitados. Conforme Jesus prometeu em João 5, 28 e 29. Lembrem-se, a Bíblia não mente. Então aqueles que nós perdemos na morte, pai, mãe, irmãos, amigos, que temos saudades e que estão falecidos, nós teremos a alegria de reencontrá-los, abraçar e viver novamente com eles. Note, que esperança maravilhosa. Até mesmo os ressuscitados terão a oportunidade de se tornar cidadãos do reino. Então se esforce para estar lá e ter essa alegria. Portanto, agora é hora de ficar do lado do reino de Deus. Por isso, valorize o privilégio que você tem agora, diante de si. Dê valor ao seu lugar no reino de Deus. Se você fizer isso, com certeza vai receber bênçãos eternas.